farmácias Feira e lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Rastreador incluso, sem aumento na parcela e com parcelas ilimitada em caso de colisão. De moto a caminhão, a Protebem faz sua proteção. Fale com o Dantas, um de nossos especialistas. Fone 88 981 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Juazeiro do Norte vai investir mais de 450 milhões de reais na infraestrutura. E o Psyu Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psyu Juazeiro serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, urbanismo e drenagem, promovendo melhoras significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Então, sempre que você ouvir falar em Psyu Juazeiro, é porque tem investimento da Prefeitura e será o maior da história. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você que sintoniza Vale FM 99,9. Estamos começando a partir de agora o nosso Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Neste dia 30 de junho, último dia do mês de junho e primeiro dia da semana. Aqui ao nosso lado, João Malves Feitosa Filho, o JF. Boa tarde ou boa noite já, João Filho. Um abraço, Marco. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha pelo programa Vale Esportes, o primeiro encontro da semana, nesse último dia do mês, para a gente atualizar os nossos queridos ouvintes com informações do nosso futebol. Tomou chuva, JF? Um pouquinho. Mas já parou a chuva, né? Ainda caiu. Ainda tá chovendo, PPV? Alguns pingos ainda. Alguns pequenos pingos ainda caem na cidade. Como eu chego aqui 3h30 da tarde e fico até o horário do programa, eu tenho que perguntar aos colegas, que eu fico trancadinho ali na minha sala. Mas olha, meu querido JF, antes que a gente fale da grande vitória do Fluminense, sim, e como eu tô feliz também pela classificação de mais um time brasileiro para a próxima fase, deixa a gente lamentar e comunicar para os nossos ouvintes que não sabem ainda, com muita tristeza, o falecimento da genitora do nosso colega e amigo Delton Sá. O Delton Sá, inclusive, não está aqui no programa por motivos óbvios. Ele está no velório da mãe dele, infelizmente, a dona Salviana, de 79 anos de idade. Acabou falecendo na manhã desta segunda-feira e o corpo está sendo velado no Centro de Velório Anjo da Guarda. O sepultamento será amanhã, às 10 horas da manhã,
Então, para os nossos ouvintes, os amigos do Delton que não sabem ainda, então o sepultamento será amanhã às 10 horas e a gente envia as nossas condolências à família do Delton Sá pela perda irreparável que é perder uma mãe. A dona Salviana, que eu conheço há muitas décadas, né? A gente trabalha com o Delton Sá há muitos anos, desde a década de 1990, e eu tive o prazer, a satisfação de conhecer, estar muitas vezes no mesmo local da dona Salviana e tenho ótimas memórias dela. É bem verdade que há alguns anos ela vem um tanto quanto adoentada, um pouquinho com a saúde debilitada. E, infelizmente, Deus a chamou nesta segunda-feira, que Deus a coloque num bom lugar e conforte o coração, né, dos seus filhos, que ficam aqui agora para seguir a história da família. Seu Paulo Bustamante, que é o esposo dela, é o pai do Delton Sá. Enfim, para toda a família, as nossas condolências, JF. A dor de perder uma mãe é um vazio que jamais será preenchido. Conheço muito bem a dor que o nosso amigo Delton sente nesse momento. A gente só pede a Deus que conforte seu coração, coração de todos os familiares, nesse momento difícil. Perder uma mãe é como perder uma parte de você. A sua melhor parte foi embora e é difícil e jamais será preenchida. É isso, João Filho. Então a gente segue, lembrando mais uma vez, né? O corpo está sendo velado lá no Centro de Velório Anjo da Guarda, sepultamento amanhã às 10 horas da manhã. E a gente vai seguir aqui com o nosso Vale Esportes com muitas notícias, porque por incrível que pareça, sim, a gente tem aí 2 representantes do futebol brasileiro na fase quartas de final. Muita gente duvidava. Será que os brasileiros passam da primeira fase? Os 4 passaram. E agora nós tivemos 2. Obviamente que um já era garantido, porque era um confronto brasileiro, Botafogo e Palmeiras. Passou o Palmeiras. O Flamengo ontem foi eliminado, né, de forma digna, no meu entendimento. Fez uma partida digna, mas foi amplamente dominado do primeiro ao último minuto pelo Bayern de Munique. 4-2 foi o resultado para o time alemão. E hoje o Fluminense fez 1-0 no comecinho da partida, teve a oportunidade de ampliar o placar no primeiro tempo. Aliás, o Fluminense fez um excelente primeiro, outra chance ali num contra-ataque, mas foi muito sufoco no segundo tempo. Só que no finalzinho, o volante Hércules, que entrou durante o jogo, né? Entrou no segundo tempo, ele não começou como titular. Quem foi o titular ali da volância, como a gente fala, foi o Bernal. O Bernal e o Martinelli foram os volantes, né? Então o Hércules entrou no segundo tempo e fez o segundo gol. Como você fala, um toque de bandinha. Ele chutou de bandinha, ainda de perna esquerda. Ainda, é verdade. Né? Ele é destro e fez o gol de perna esquerda. O Hércules, que foi revelado no Atlético Cearense. Sim. Jogou no Crato emprestado uma época. Brilhou no Fortaleza e está na sua primeira temporada no time do Fluminense. E quem o indicou para o Fluminense contratar foi o ex-treinador Mano Menezes. Mano Menezes. O Mano Menezes foi que pediu a contratação do Hércules junto ao Fortaleza. O Fluminense foi lá e uma negociação até de um bom dinheiro para o Fortaleza, viu, Barco? Em torno de 25 milhões de reais na cotação. Quando a negociação foi confirmada, que o Fluminense comprou o Hércules e hoje ele foi o autor do segundo gol, que confirmou de fato a classificação do time carioca. Foi o gol do alívio, né? Porque o Fábio, que goleiro espetacular. Quantos anos tem o Fábio? 44. 44? Mas é um goleiraço. Como pega ele tem bola, reflexo, Fábio, né? Pega a como bola se demais. posiciona bem, como tem reflexo e como dá segurança aos zagueiros do time do Fluminense. Gostei muito de um dos zagueiros do Fluminense chamado Ignácio. O que esse cara tirou de bola, Meu amigo, jogou muita bola hoje o tal Era do Ignácio. só o narrador dizendo, Ignácio. Argentino ele, né? É, argentino. Um baita de um zagueiro, o Ignácio. E eu gostei mais uma vez, como sempre, né? É chover no molhado. O Arias, Aff, Maria. que jogador espetacular, Ali joga né? demais. Parabéns à torcida do Fluminense radicada na região do Cariri. E você que nos ouve em qualquer parte do Brasil ou do mundo através da internet, especialmente pelo aplicativo Rádiosnet, parabéns
ao torcedor do Fluminense pela grande vitória, 2-0. Tá aí o Fluminense derrubando um gigante europeu, Sim. que é a Inter de Milão, vice-campeã da Copa da Itália e vice-campeã europeia. E vice-campeã italiana também, que o campeão foi o Napoli, né? Foi, perdeu na penúltima rodada. Perdeu na última rodada nos pontos. Perdeu para Lazio na penúltima e aí se complicou. Aí foram para a última rodada e a Napoli foi a campeã. Tendo a Inter como vice-campeã. Ou seja, ela está acostumada a perder, então perder hoje Perdeu em 23 não vai fazê-la perder muita coisa hoje não, né? É verdade. Bom, Marco Valério, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Se eu souber responder. Essa pergunta foi feita ontem após a partida ao goleiro Manuel Neuer, do Bayern de Munique. Perguntado por um jornalista peruano como ele viu a partida e ele resumiu em uma única palavra: fácil. Destacando a vitória do seu time Bayern de Munique. Aí eu lhe pergunto, você concorda com o Neuer, Marco Valério? Eu acho que fácil ele tem assim um tom meio pejorativo, né? A gente sabe como alguns europeus são quando se referem a nós sul-americanos. Eu diria que foi um jogo controlado. Até porque, até nos momentos em que o Flamengo atacou o Bayern de Munique, parece que o Bayern tinha o controle do jogo. É aquela coisa, fez 2-0, aí disse, chega Flamengo um pouquinho. Ao Flamengo, claro, com vontade, com qualidade, com determinação, fez o primeiro gol. Ao Bayern, tu fez o primeiro gol? Eu vou fazer outro. Vou fazer outro. Aí fez outro, 3-1. Aí disse, Flamengo, já tá 3-1, chega de novo. Entendeu? A impressão que passa, sem nenhum demérito ao Flamengo, é que o Bayern teve o controle do jogo do primeiro ao último minuto, até nos momentos em que cedeu espaço ao Flamengo. Porque na hora que o Flamengo tentava ameaçar, quando fazia um gol, o Bayern adiantava suas linhas e retomava totalmente o controle do jogo. Ou seja, é aquela coisa. Ainda teve chance, teve chance de fazer o quinto, se precisasse fazer mais, faria. A impressão que passou foi essa de uma superioridade incontestável do time do Bayern de Munique ontem sobre o Flamengo, que é um gigante do futebol brasileiro. Realmente, o Bayern de Munique deu um banho de aula de futebol ontem. Óbvio que o Flamengo se esforçou, tentou, foi um time brioso. O Flamengo foi um time que perdeu o jogo, mas tentou jogar futebol, não ficou se defendendo na retranca, como alguns times fazem, né? Mas a superioridade do Bayern de Munique é incontestável, né? Pois é, o Neuer respondeu a pergunta feita pelo jornalista peruano e disse, não foi complicado, foi fácil. Aí não foi mesmo não, né? A gente tem que ser sincero. Não foi complicado, né? O Bayern teve o jogo aqui, ó, na mão, toda hora. E ele fez uma defesa gigantesca, né? Quando o jogo tava 2-0, Quando tava 2-0 foi o chute do Luiz Araújo, não foi? E o Rossi também, já no finalzinho, no ataque do Sané. Né? Ele fez uma defesa incrível, seria o quinto gol. O Sané perdeu um gol, o Musiala perdeu também uma chance de fazer gol ontem, quando tava 4-2 já. O Olise, né? Vamos em frente, né? Vamos ver agora o que vai acontecer. Sexta-feira tem Palmeiras e Chelsea. Tá pintando aí mais uma vez um Fluminense e Manchester City, né? O City tem que passar pelo Al Hilal. Você tem dúvidas que o City vai se complicar hoje à noite? É o grande favorito, né? A gente tem que esperar, João Filho, porque de qualquer forma no futebol tudo acontece, né? A Inter de Milão era a grande favorita para ganhar hoje, deu o Fluminense. Sim. O City é o grande favorito para ganhar logo mais do Al Hilal. E, obviamente, que se houver um confronto City e Fluminense, o City vai continuar favorito, assim como o Chelsea é favorito diante do Palmeiras. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Agora, do outro lado da tabela, que jogão será PSG e Bayern? Amanhã tem um favorito, Real Madrid e Juventus? Real Madrid, Para mim, o Real Madrid. Borussia Dortmund e Monterrey. O Borussia deve levar essa. Né? Eu acredito que vão ficar 2 brasileiros e o restante europeus. E alguns gigantões, né? Não vale nem gigante, gigantões. Olha a redundância aí. O gigantão caiu hoje, né? Não, mas a Inter não é tão gigantão, não. Quem é o gigantão, né? Olha, desculpem a redundância. Real Madrid, PSG, Bayern e o City.
São os 4 gigantões. A Inter não tá nessa prateleira? Tá nada. Atualmente não. Tá não, né? Atualmente não. É tricampeão mundial, é tricampeão da Europa, mas atualmente não. Atualmente eu acho que esses 4 são os grandes times da Europa neste campeonato mundial. Real Madrid, City, o PSG e o Bayern. Pena que não tenha Barcelona e Liverpool também. Agora vai ser o jogaço PSG e Bayern, viu? Agora eu não entendo esse critério para conseguir, né? Porque, puxa vida, veio um time da Áustria aí, o Red Bull da Áustria. O Bragantino de lá. Pois é, rapaz. Não pode 2 times do país se não tiver ganho a Liga dos Campeões. Deve ter sido por isso. Mas aí mesmo, o Salzburgo foi por ser o atual campeão do país, né? Não. Foi pelo ranking? Não pode mais de 2 clubes. Aí, deixa o papagaio falar pra vamos abrir o microfone do papagaio. Fala, Pedro, boa noite. Boa noite, JF, boa noite, Marca. É porque é a regra do Mundial. Se você não garantir a vaga ganhando o campeonato continental, não podem 2 times do mesmo país via ranking. Por exemplo, o Atlético Mineiro estava melhor posicionado que o River e Boca. Não pôde ir, porque já tínhamos 4 brasileiros. Talvez o São Paulo também, né? Isso. Aí o Barcelona estava melhor ranqueado, não pôde ir. O Liverpool estava melhor ranqueado que o Salzburg, também não podia ir, porque já tinham mais de 2 ingleses via Liga dos Campeões. Explicado? Obrigado pela explicação, tá certo? Qual foi o outro inglês que foi com o Chelsea? City. O City, é verdade. Ganharam a Liga dos Campeões. Muito bem. Tá legal, daqui a pouquinho a gente fala mais de Copa do Mundo de Clubes, portanto 2 brasileiros entre os 8 melhores do mundo. Quem são esses brasileiros? Palmeiras e Fluminense. Muito bem, são 18 horas. Aliás, essa Copa do Mundo, né, PPB? Só da JF. Bom, Marco, em tempo aqui, rapidamente, o José Walisson Santos Gomes, ele perdeu todos os seus documentos, cartões, documentos pessoais. Foi perdido nas imediações do Anjo da Guarda, na beira da linha, na rua São Paulo, por volta das 13h30 e 14 horas. Ele já voltou lá? Pra saber se tá lá? Então, deixa eu Porque se ele perdeu lá, volta lá, né? A não ser que alguém tenha encontrado e liga pra esse número aí que você vai falar agora. Me permita só terminar aqui. Foi não, excelência. Se você encontrou ou vier a encontrar, você pode deixar aqui na recepção da Vale FM ou ligar no 99737 7554. 997 37 75 54 tem gratificação para você. Os documentos do José Walisson Santos Gomes e Luciano Tenório Gomes, eles perderam os documentos. Qualquer informação concreta que você tiver, 997 37 75 54. Confira a hora aqui no Timaço. Em Juazeiro são 18 horas 26 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro, para toda a nossa região. E aí, você já pensou em se preparar para os concursos públicos pagando menos de R$1 por dia? Pois isso agora é possível. Acesse a plataforma do ESC Cursos e prepare-se para os concursos da Polícia Militar do Ceará, Polícia Civil do Ceará e Polícia Federal Administrativa, pagando apenas R$ 29,90. Na plataforma, você terá os seguintes benefícios: material atualizado, material disponível para download, simulados, mapas mentais, tira dúvidas com professores, questões comentadas e um banco de 200 questões. Não perca tempo. Olha aí, acesse agora www.esccursos.com.br, estude onde e quando quiser e realize o seu sonho de se tornar um servidor público. ESC Cursos, acreditar para vencer. Por aqui a gente fala também da Rastro Pneus, onde você pode fazer a revisão completa do seu carro: pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias, como também serviços de mecânica. A Rastro Pneus fica localizada na Avenida Padre Cícero, 1693, com o telefone 3587-4195. Conheça a Solução Produtos para Construção. Atenção, você engenheiro, construtor, dono de construtora imobiliária, dona de casa. Sabia que tem em Juazeiro uma loja especializada em produtos técnicos para obras?
Pois tem, hein? É a Solução, que trabalha com produtos para impermeabilização, drenagem, produtos selantes para recuperação estrutural, além de uma linha completa de aditivos para concreto e argamassa, e ainda facilitando o pagamento. Solução, produtos para construção. Rua Manuel Casimiro, número 12, bairro Triângulo, ao lado da antiga Singer. Telefone 992228045. Solução Produtos para Construção. Na hora de abastecer, dá uma passadinha no posto Asa Branca. Combustíveis com a qualidade da marca Petrobras, além de um atendimento especializado, preços maravilhosos para você. A loja de conveniência também está aberta, sempre com produtos com preços incríveis, vale a pena você conferir. Posto Asa Branca fica na rua Pedro Henrique de Souza, número 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho. Conosco também no timaço da Vale FM, você tem a Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional, porque cuidar da saúde e segurança do trabalho da sua empresa é a nossa prioridade. Qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos de SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. E atenção, a Sigma também tem um laboratório não só para atender aos exames dos colaboradores das empresas, mas também para você, cliente particular. Quer fazer o seu exame com qualidade, o seu check-up aí? O médico prescreveu para você fazer exames laboratoriais? Então procure a Sigma. Você pode ir direto na rua Padre Cícero 941, no centro de Juazeiro, ou entrar em contato pelo WhatsApp 992220064. Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional, JF. Por aqui, Marco, a gente fala também da Jumasa Esportes. Na Jumasa você vai encontrar o maior e mais completo estoque de materiais esportivos no Cariri. São mais de 30 anos na nossa cidade, referência para a região. Lá você vai encontrar na Jumasa, tem chuteiras, tem societies, tênis das melhores marcas com os menores preços, bolas para todos os esportes, até para o futebol americano, troféus, medalhas, assim como também placas para a premiação do seu torneio, uniformes esportivos, camisas de times. A camisa do clube do seu coração está lá na Jumasa, tenho certeza. Passa lá, na Santa Luzia 297, no centro da cidade. Juazeiro Parafusos, ferramentas e ferragens, 25 anos vendendo soluções em fixação e ferramentas. Completa linha de ferramentas Bosch, agora em novas e modernas instalações, mais ampla, muito mais confortável e com muitas promoções para você. Atenção para o endereço da Juazeiro Parafusos, agora na rua São Pedro 1768, e o telefone é o 3512-3876. Por aqui a gente fala também do Motel Imperial. Motel Imperial, que a cada dia tá maravilhoso, estrutura muito bacana. Essa chuvinha, hein, JF? Rapaz, o clima é gostoso demais e lá no Motel Imperial fica melhor ainda. Conforto, higiene, qualidade, segurança, total descrição no atendimento na rua Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. O Instagram, @Motel Imperial Oficial. A direção geral é dele, do nosso querido amigo, grande desportista. Ele que é diretor-geral também lá do CT do Leão do Mercado, primeiro suplente de vereador. Quem é a fera? Logo vai estar assumindo a cadeira na Câmara. É o nosso amigo André Lemos. Grande André Lemos. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias. A Dourados é uma empresa parceira do sucesso do seu negócio. Laboratório com a mais alta tecnologia, garantindo qualidade no banho dos seus produtos. E a Dourados dispõe também de uma linha completa de semijoias com excelentes negociações. Revenda os produtos da Dourados. E mais, a Dourados compra mercadoria para desplacar ou desplacada e ainda paga à vista. O que não faltam são motivos para correr para Dourados e garantir mais lucros para o seu negócio. A Dourados fica na rua Professora Ivani Feitosa, número 9, bairro Tiradentes. O WhatsApp 999933031. Instagram,
@Dourado Joias com 2 S's no final. Por aqui a gente fala também do Instituto Juazeiro Bom de Bola. Venha conhecer o nosso projeto social. Atendemos jovens de 8 a 20 anos em situação de vulnerabilidade social nos bairros Frei Damião e Horto. O Instituto Juazeiro Bom de Bola, que tem o apoio da Lei de Incentivo da Sejuve, como também da Farmacy, e o grande idealizador desse projeto é o nosso querido amigo Jackson Pilha. Jackson Pilha. Aliás, por falar em Jackson Pilha, daqui a pouquinho vamos falar do campeonato da Liege, JF. Vamos sim. Você pode ser bom de palpite na Copa do Mundo, mas no campeonato da Liege... Pois é, rapaz, deu errado. Mas fazer o quê, né? Deu ruim, não foi, JF? Deu errado. No café, no lanche ou no jantar, nada como o pão da Panebon, pão nosso, produzido de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem também a linha integral light multigrãos aveia 100% integral e a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Por aqui a gente fala também no timaço da pizzaria e hamburgueria Oval. Você pode fazer o seu pedido e comer aquela pizza deliciosa aí no conforto da sua casa. 988-42-9514. Pizzaria e hamburgueria Oval. Lembrar que nós estamos ao vivo no canal do YouTube da Rádio Vale. Rádio Vale FM 99 Oficial. Um abraço pra galera. Dê tchauzinho pra turma boa aí, JF. Abraço pra todo mundo. Você Obrigado. sabe que o povo só liga pra ver as imagens por causa de você. Tenho certeza que não é sim. Isso? Então, é verdade. Então um abraço pro pessoal que tá no nosso canal no YouTube. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. O canal é Rádio Vale FM 99 Oficial. A gente teve um probleminha nesses últimos dias, está retomando agora a transmissão via YouTube. Deixa eu falar também de Só Fumê Service. Investimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamento. Películas e alta performance e qualidade no serviço é com a Só Fumê. Rua José Marrocos, 408. E o WhatsApp da Só Fumê é o 988054899. A gente fala também aqui no timaço da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros é completa para você. Tem cortinas de vidros, box, espelhos e esquadrias na Avenida Letícia Pereira, 950, aqui na cidade de Juazeiro. WhatsApp da Alfa Vidros, 99812-5851. Vamos em frente pela Vale FM também para a Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Assina embaixo, JF. Com certeza. Aí, Baleia Burger, meu amigo Daniel de Delton adora o Baleia Burger lá na Praça do Pio 12. Uma delícia de hambúrguer. Por aqui a gente fala também Marco Valério. Eu falo das Farmácias Fernandes. São 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande variedade e ótimos descontos. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Conosco também no timaço da Vale FM tem, sabe quem, JF? Quem, Marco Valério? Casa com material de construção, tintas, produtos para decoração, lá na rua Doutor Mauro Sampaio e com a entrega mais rápida do Cariri. Vai comprar produtos elétricos, né? Produtos para construção, reforma da sua casa, pisos e revestimentos. Vai lá na Casa com, a casa é sua. A gente fala também no timaço da churrascaria Mão de Vaca. Que maravilha. Meu amigo, a churrascaria Mão de Vaca é aquele prazer que você tem de comer bem, pagando bem pouquinho, lá na Rui Barbosa, esquina com a José Marrocos. Meu amigo, você vai ter um atendimento diferenciado, o cardápio mais gostoso do Cariri. A Mão de Vaca tem para você a entrega também. Você pode confirmar o seu pedido e receber aí na sua casa. Vou te passar o WhatsApp para pedidos, 988657741. Eu falei churrascaria Mão de Vaca. Mais uma vez, lembrar que continua o velório da mãe do nosso colega Delton Sá, a dona Salviana Caetano Pinheiro. O corpo de dona Salviana está sendo velado na Sala Gratidão, lá no Anjo da Guarda, no cemitério Anjo da Guarda, onde ela será, inclusive, sepultada amanhã, às 10 horas da manhã. Então, o velório segue, né? Começou agora no meio da tarde, segue até amanhã, 10 da manhã, haverá o sepultamento. Então, a gente aqui comunica
aos nossos amigos, né, aos nossos ouvintes, aquelas pessoas que querem aí, inclusive falar com o Delton Sá. Recebi várias mensagens aqui no meu celular e a gente informa, portanto, o velório lá no Anjo da Guarda e o sepultamento amanhã às 10 horas da manhã da dona Salviana, que era mãe do Delton Sá. Bom, agora em Juazeiro são 18 horas 38 minutos. Hoje, Marco, além do jogo do Fluminense contra a Inter de Milão, tivemos um jogo também pelo Campeonato Brasileiro da Série C com o futebol cearense em campo. Tô ligado. E o Floresta venceu. O Kilmer vai trazer mais informações. Floresta conseguiu um resultado positivo hoje diante do Brusque de Santa Catarina. E de virada, não foi? De virada. O Brusque fez 1-0, mas só que o Floresta virou a partida e venceu por 2-1. O jogo foi lá na capital. Não sei se no PV ou lá no Domingão, na cidade de Horizonte. Foi hoje o jogo do Floresta. O Kilmer de Campos já vai trazer esses detalhes, tá bom? Ele vai trazer daqui a pouco mais informações, detalhes aí desse compromisso e a vitória do Floresta, que representa o futebol cearense. O Pedro confirma aqui que foi no Domingão, lá na região metropolitana da nossa capital. Aliás, daqui a pouquinho detalhes, porque 2 jogos hoje pela Série B, 2 jogos pela Série C, um deles já foi realizado, que foi a vitória do Floresta, e 2 jogos pela Série D de Dado, movimentando o futebol brasileiro nesta segunda-feira, último dia do mês de junho. O pessoal tá com saudade da Série A do Campeonato Brasileiro, volta dia 12, né, Marco? 12 de julho vai ter rodada do Vou campeonato. dar uma olhadinha aqui, porque dia 12 de julho ainda está finalizando a Copa do Mundo de Clubes, não é assim? Então, não sei aí como é que fica essa situação. 12 de julho, Internacional e Vitória da Bahia, Bahia e Atlético Mineiro, Corinthians. No dia 13 tem Corinthians e Bragantino, Cruzeiro e Grêmio. Dia 13 tem Fortaleza e Ceará, o clássico. Dia 14, Juventude e Sport. Jogos aqui do Campeonato Brasileiro na sua 13ª rodada, mas com um detalhe, as equipes que estão participando do Campeonato Mundial de Clubes ainda não têm, as equipes brasileiras. Flamengo, que foi eliminado nessa rodada, tem um jogo com o São Paulo, mas sem data, não tem data ainda. E o Botafogo? O Botafogo nessa rodada tem um jogo com o Vasco, mas o jogo está sem data, o jogo será no Mané Garrincha em Brasília, mas ainda sem data da CBF. O Palmeiras e o Fluminense, que ainda estão na disputa do Campeonato Mundial. Palmeiras na rodada pega o Santos na Vila Belmiro, sem uma data definida. E o Fluminense vai a Mirassol, enfrentar o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, eu quero aproveitar, já que você citou aí o Botafogo, hoje está aniversariando o nosso grande amigo, grande botafoguense, Caleb Cajueiro. Parabéns ao Caleb, felicidades. Torcedor do Botafogo de Futebol e Regatas. Felicidades ao Caleb, saúde e muita paz. Ele que é o gestor da Sigma Clínica de Gestão Empresarial. Bora trazer o PPV, meu querido JF. Pedro Paulo Vieira tá chegando em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto. Você vai encontrar o Diniz sempre pertinho de você. Pertinho de você. Pedro está chegando. Pedro, o povo quer lhe ouvir, Pedro. Fale. Boa noite. Boa noite, JF. Boa noite, Marco. Né? Boa noite a todos os ouvintes do Timaço da Vale. Mandar nossas condolências para o nosso companheiro Delton Sá nesse momento triste. Que Deus dê conforto a ele e a toda a sua família, né, para superar todo este momento. Mas a gente começa falando do jogo da Liege ou do Icasa? Você quer falar de quem, JF? Fica à vontade. Rapaz, comece falando com os jogos da Liege. Traga os resultados aí do... Já temos os 2 finalistas. Então me diga quais são. Soares Leite Machado mandou lembranças pra você. E Careca também. Diz que é seu fã, viu, Jota? Careca abraço também. Meu amigo Soares, o Careca também. Sou admirador do trabalho que os dois realizam, um trabalho muito bom, um trabalho de base que fazem na cidade. O meu abraço, o meu respeito, o meu carinho por todos. E são as 2 equipes que irão disputar o título. Campo Grande e Escolinha do Careca Campo Grande e Escolinha do Careca A. Porque tem Escolinha do Careca B também, né? Tem logo 2 times, eu sou Careca, né? Muito bem. Na semifinal, sábado, no primeiro jogo, o Campo Grande derrotou o Juazeiro Bom de Bola 1-0. Não é só você que gosta da Marvel, não, Tem viu? bom gosto ele. É. E no segundo jogo, o Iesca perdeu para a Escolinha do Careca 2-1. Ou seja, Escolinha do Careca e Campo Grande irão disputar a final
do Juazeirense Sub-17. E aí o JF... Quem tava esperando um confronto aí, França contra Pilha... Vai ter agora Suarez e Careca. Vai ter que ficar para uma próxima oportunidade. Que fizeram por onde, foram mais competentes e conseguiram vencer. No confronto dos irmãos deu o professor Hélio, viu? Que o professorzinho trabalha no IESC e o professor Hélio com Careca. Aí afinal é no próximo sábado, né? Isso, possivelmente. Lá no Campão do Horto, logicamente. Você vai prestigiar essa decisão? Tem que ir. Ele é a voz oficial do Sub-17. Você tem que fazer os vídeos de lá. Estarei lá. É Matias que... Ô Lolo! Ô Alan Sami, tem que levar a JF para a final desse campeonato. E ele fazia umas reportagens boas de lá para ele soltar nas redes sociais e fazer de lá, o boletim dele de lá. Não é mais do estúdio da rádio, não. Tá certo. Tá combinado assim, JF? Não, por mim tá combinadíssimo. Aí, tá certo, tá combinado, viu? Combinado. Agora se ele não estiver lá... Não, ele vai. João Filho, ele pode ter todo o defeito do mundo, mas ele é um homem de palavra. Sim, JF. Vale, né? Obrigado pela parte que me toca. Você é um homem de palavras. Não, eu tô lhe fazendo um elogio. Eu tô dizendo que você é um homem de palavras. Se você diz que vai, você vai. Porque se você não fosse, você dizia logo, não vou não. Mas você tá dizendo que vai, mas você vai estar lá. Prestigiar o futebol amador de Juazeiro, os futuros craques, pra mim, é sempre uma grande satisfação. Aí lá tem o Espetinho, tem não sei o quê. O que tinha no Romeirão antigo, tá tudo lá no Campão, tem tudo no Campão do Horto. Que é animado que você gosta. Né? Tá melhor do que ir pro Romeirão novo, né? Porque lá tem jogo, né? E o novo tá fechado. Tem parque. Quanto tempo que o Romeirão novo tá fechado, hein? Rapaz, acho que teve jogo em abril, desde não foi? 23 de março. Março? Para os times daqui. Depois o Crato jogou ainda semifinal com o Quixadá, né? O Crato foi até... Qual foi o último? Semifinal. Qual foi o último jogo do Crato? Começo de abril. Comecinho de abril. Vamos contabilizar abril todo. Abril, maio, junho... 3 meses já que tá fechado. Em julho não vai ter nada, né? Mas tivemos o campeonato, a fase... A Arena Romeirão tá boa pra ir pro parque, que é no estacionamento. Não, mas teve um domingo aí, um fim de semana, que teve a etapa de flag football na Arena. Meu Deus. E eu soube também que vai ter o campeonato Sub-17 feminino da Federação Cearense. Juazeiro vai ter vários times representantes, Joaçal, R4... Tem um time lá do Horto que se chama Movimenta Comunidade. E esses times vão participar do campeonato Sub-17 feminino. Não deixa de ser uma movimentação, né? Muito embora o bom mesmo é que houvesse o espaço para o Sub-17 e o espaço também para os times profissionais. Claro, mas os times profissionais não querem jogar, fazer o quê? Exatamente. Pedro, aproveite. Pois não, Pedro. Manda um abraço pro Isaac, ficou muito feliz depois do jogo de ontem, viu? Que Isaac? Menezes. Meu amigo Isaac Menezes, gente boa demais. Isaac, fazer o quê? Vida que segue, né? Ô Pedro, o Pedro volta ou ele já pode falar do Icasa? Não, já pode falar do Icasa aí. Ô Pedro, aí fica aquela pergunta, né? Lamentavelmente tivemos o falecimento do nosso querido Aloísio. O Conselho do Icasa já se manifestou, algum posicionamento? Como deve proceder daqui para frente? Oficialmente ainda não, JF. A decisão está na mão do Pereira, né? Que era o vice-presidente. Agora quem responde, se o Pereira não quiser ficar, mas era comum durante toda a gestão do Aloísio que todas as decisões fossem debatidas junto do conselho, porque toda a diretoria faz parte do conselho. Sim. E aí saber se o Pereira vai continuar ou não, porque se o Pereira não continuar, renunciar, o Icasa tem que, como o Renato, presidente do conselho, tem que convocar eleições. Mas o presidente do conselho não pode assumir o clube, não? De acordo com o estatuto, tem que convocar. Informação que o Delton trouxe semana passada. É claro que cada clube tem o seu método de trabalho, o seu estatuto. Eu me lembro que no Guarani, uma vez, houve uma renúncia de presidente e o Robério, que era presidente do conselho, foi quem assumiu. O Alisson também já teve que assumir. E aí ele continuou como presidente do Guarani até o... Acho que é porque não tinha vice, né? Nessa época que o Roberto assumiu, né? O Guarani não tinha um vice. Né? É porque renunciou o presidente e vice. Foi. Presidente aí no caso vice, do Icasa, fica a vacância do cargo de presidente que infelizmente faleceu e pode ser que o vice não queira continuar. Que foi na quinta passada que a gente debateu isso aqui, que o Delton trouxe a informação. Que o presidente do conselho não pode assumir, tem que convocar eleições. Mas aí, em caso da convocação de novas eleições, só pode ser quem faz parte do conselho do Icasa, né? Ou seja, vão continuar os mesmos, né? Se não mudar então é melhor resolver logo aqui, não precisa nem fazer outra eleição, né?
Enfim, com a palavra o Renato, né? O Renato, que é o presidente do conselho. Primeiro Pereira. Porque a bola da vez é o Pereira, que é o vice-presidente. Que eu acho que vai continuar. Se ele resolver continuar, vai ficar até o meio do ano que vem, né? Porque é quando termina o mandato dessa atual diretoria, que tinha o falecido Aloysio Gregório como presidente da executiva, né? O Aloysio Gregório, que será homenageado com o nome de um equipamento esportivo aqui em Juazeiro do Norte. Já está definido? Já? Não, definido não, porque tem que ir primeiro para a Câmara Municipal. Tem que ter a votação na Câmara. Mas né? o próprio prefeito Gleidson Bezerra falou sexta-feira aqui no Vale Esportes, em primeira mão. A gente trouxe essa informação confirmada pelo prefeito Gleidson Bezerra. E eu tenho certeza absoluta que nenhum vereador vai se opor ao nome do Aloysio. Eu não acredito também que isso vai acontecer, não. Deve passar e a homenagem deve ser feita. Perfeitamente. Exatamente. Algo mais, PPV, ou deixaremos para amanhã? Amanhã. Só mandar de novo um abraço pro Isaac, né? Só pra assim. Certo. Então só quero conversar com você agora no mês que vem. Eu também. Só vem aqui mês que vem. Só quero conversar com você no segundo semestre do ano agora. Vou mandar aqui uma música. Ou seja, posso mandar amanhã. uma música pra Isaac? Ele foi o único que ficou frescando. Rapaz, não mexa com o Isaac, não. Ele é gente boa, eu gosto do Isaac. Olha, eu quero dizer que eu não mexi com ninguém ontem. Homem, cuidado, senão derruba. É porque acharam uma blusa do baile de Monique aí perdida na internet. Aí foi. Vou fazer um merchan aqui, não tô ganhando nada, mas se é baia, é bom, né? Não, JF, peraí. Olha, eu não mexi com ninguém. Aliás, assisti ontem o jogo na casa de um amigo flamenguista. E aí eu pude sentir todo o drama. Eu também. Toda a situação. Então a gente tem que respeitar os sentimentos. Por isso, eu já não sou muito de chatear. Agora, me chateiam quando o Palmeiras perde por causa de você. Eu? Não é nem por minha causa, não. É por causa de você. E é porque tem um aí áudio eu faço parte dos grupos. Tem um áudio censurado, né? Aqui do JF. Não pode nem rodar no Vale Esportes. Rapaz, eu só posso dizer uma coisa, que ontem eu achei muita graça. Eu ri bastante. O fim de semana foi muito feliz. Foi não? E a segunda-feira começou Eu achei muita graça, achei muita graça. Eu nunca tinha rido tanto como eu ri ontem à tarde. Coisa feia, João Filho. Seja humilde, rapaz. Só tô dizendo. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. Isso é a opinião de João Filho, não é da equipe, viu? Não. É só ele que se comporta assim. Mas que eu ri bastante, eu ri. Vale FM. Atenção Juazeiro e região do Cariri. Protebem, proteção veicular. Cobrimos roubo, furto, colisão, até R$150 mil de danos a terceiros. Rastreador incluso, sem aumento na parcela e com parcelas a partir de R$ 42,36 para motos, R$ 94,87 para carros. Reboque ilimitado em caso de colisão. De moto a caminhão, a Protebem faz sua proteção. Fale com o Dantas, um de nossos especialistas. Fone 88 981 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez da entrega. Investir mais de 450 milhões de reais na infraestrutura. E o Psyu Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psyu Juazeiro serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, urbanismo e drenagem, promovendo melhoras significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Então, sempre que você ouvir falar em Psyu Juazeiro, é porque tem investimento da prefeitura e será o maior da história.
Prefeitura de Juazeiro do Norte. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Vale FM. Vale FM. Marco Valério. Volta pela Vale FM 99,9. Agradecendo a você que está no nosso canal já no fechar YouTube. o círculo, viu, Marco Valério? João Filho, se comporta. Tenha modo, João Filho. Peraí, rapaz. Tenha modos. Nosso canal no YouTube, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. E o canal é Rádio Vale FM 99 Oficial. Se você não segue, segue lá, gente. João Filho, divulgar aqui a missa de 7º dia do Aloysio Gregório. Vai ser dia 2 de julho, ou seja, depois de amanhã, quarta-feira, 19 horas, lá na Capela do Anjo da Guarda. Uma homenagem que será prestada pelos familiares e amigos, missa de 7º dia do nosso querido amigo, né, Aloysio Gregório. Tá certo, JF? Tá certo sim, Marco Já Valério. nos deixa muita saudade, né? Ah, com certeza. A saudade muito grande do amigo Aloysio, que a gente conheceu muito bem, muito antes mesmo dele assumir a presidência do Icasa, aqui trabalhando com a gente em parceria. O Aloysio, que era representante comercial de uma marca de comida e fez muitos trabalhos aqui na nossa emissora com a gente. A gente sente demais e pede a Deus que conforte a família para que possa administrar o vazio, a saudade. Conheça a loja Solução Produtos para Construção. Atenção, você engenheiro, construtor, dono de construtora imobiliária, dona de casa. Sabia que em Juazeiro tem uma loja especializada para produtos técnicos para obras? É a Solução, que trabalha com produtos para impermeabilização, drenagem, produtos selantes para recuperação estrutural, além de uma linha completa de aditivos para concreto e argamassa, e ainda facilita o pagamento. Solução, produtos para construção, Rua Manuel Casimiro, número 12, bairro Triângulo, ao lado da antiga Singer. O telefone é o 99222-8045 e o Instagram é @solução Cariri. A gente fala também do ESC Cursos. Um abraço pro meu amigo Ejaildo Carvalho. Alô, Ejaildo, um abraço pra você, meu amigo. É assim mesmo, vamos continuar, né, Ejaildo? A gente fala do ESC Cursos, que tá com concursos aí para você se preparar, pagando menos de R$1 por dia. Pois isso é possível. Na plataforma do ESC Cursos, você se prepara para os concursos da Polícia Militar e Polícia Civil aqui do Ceará, Polícia Federal Administrativa, pagando apenas R$ 29,90. E na plataforma você terá os seguintes benefícios: material atualizado, material disponível para download, tem simulados, mapas mentais, tira dúvidas com professores, questões comentadas e um banco de 200 questões para você. Não perca tempo, acesse esccursos.com.br, estude onde e quando quiser e realize o seu sonho de se tornar um servidor público. ESC Cursos, acreditar para vencer. Um abraço mais uma vez para ele. Gente boa demais, meu amigo Ejaildo Carvalho. Bora falar então do time do Guarani com Anderson Luiz. Rapaz, o cara vai no programa, cai um cisco no olho. Eita, como é ruim, viu, JF? Mas vamos lá, em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, tem um Diniz pertinho de você. E quem tá pertinho de mim é ele. Quem? Anderson Luiz. Anderson Luiz. Que é isso, cara? Abraço pro Bibi, tá ouvindo a gente. Alô, Bibi, grande abraço. E Daniel de Delton, tá certo? Daniel de Delton tá aqui. Fala, Anderson, o povo quer lhe ouvir, Anderson. Boa noite pra você, João Filho, boa noite, Marco, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Leão do Mercado que estreou na Copa São Sebastião no último final de semana e acabou vencendo, viu, João Filho, o Sub-15, acabou vencendo pelo placar de 1-0 a equipe do Atlético Cariri.
O Sub-15 volta a jogar somente no próximo dia 20 de julho contra o Juazeiro Bom de Bola, o próximo compromisso do Sub-15 do Rubro Negro Juazeirense. Então, eis a questão, viu, João Filho? Você vai torcer pra quem nesse jogo? O Guarani, pro time de André ou de Pilha? É, o Guarani é André e o Juazeiro é o Pilha. Pilha, me desculpe, mas dessa vez eu vou ficar com o Guarani. Quer dizer que Pilha caiu nesse caso. Pilha, nesse jogo, Pilha cai. Tá certo. Tá ouvindo, né, Jackson? Mas vamos voltar. Menino Jackson, você é do coração, mas nesse jogo você cai. Ô, Jackson 5, JF deu um olé em você agora. Você deu um olé. Nesse jogo você cai, Pilha. Foi pela patente aí, foi pela patente. Agora, do jeito que ele é ruim de palpite aqui, eu acho que o Jackson 5 tá comemorando, viu? Mas vou falar do Rubro Negro porque agora o Guarani vai intensificar um pouco mais a garotada do Sub-13. As categorias mais baixas, de idades mais baixas, o Guarani está trabalhando bastante nesse momento, que são as categorias que vão ter competições. O Guarani, inclusive, na próxima quarta-feira tem um amistoso contra a equipe do Biguá. O Sub-13 vai fazer essa primeira movimentação para fazer uma análise. Jogo, Anderson? Os jogos da Copa São Sebastião estão sendo no CT Miranda. O amistoso do Guarani vai ser no próprio CT. Já para ver essa movimentação, já para ver essa garotada do Sub-13, é bom que se diga que o Guarani trabalha com a garotada do Sub-13 até o Sub-20 e nesse momento intensifica o trabalho com o Sub-13 e Sub-15, porque estão participando de competições. O Sub-15 já iniciou e o Sub-13 vai iniciar em breve mais uma competição, então o Guarani segue esse trabalho sério com a garotada das categorias de base e aí ainda está terminando de formular o Sub-17 e o Sub-20 para ter equipes boas. É bom dizer também que o Sub-15 já mostrou uma qualidade, o Sub-13 também é bem interessante a garotada que tem lá, agora é dar continuidade no trabalho que o Zé Ivan, junto com o Dedê, junto com o pessoal que está à frente das categorias de base do Leão do Mercado, junto com o André também, que está à frente das categorias de base do Leão do Mercado, para dar sequência no restante do ano, até mesmo pensando na Taça Fares Lopes. Tá aí o Guarani se movimentando. Valeu, Anderson. Obrigado, hein? Valeu. Um abraço, até amanhã. Eu só quero lhe ver agora no segundo semestre também. Tá certo? Tá certo. Ou seja, amanhã. Tá bom, Jota? Amanhã. Esse rapaz tá sem não, viu? É isso. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional. Cuidar da saúde e segurança no trabalho da sua empresa é a nossa prioridade. Qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos de SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. E tem mais. Laboratório clínico pronto para atender todos os exames das empresas e também para você, cliente particular. Quer fazer o check-up? Passou no médico, o médico pediu uns exames, vai lá fazer no laboratório da Sigma, Rua Padre Cícero 941, telefone 992220064. Você sabe, JF, quem tem carro e que tem moto principalmente, tá assustado com o número de assaltos e roubos aqui, né? Sei sim. Rapaz, então deixa eu falar pra você aqui, sabe o quê? Falar da Protebem. Você contrata a Protebem, tem a certeza da segurança contra roubos, furtos, acidentes, até o prejuízo do carro do terceiro, tá certo? Então entre em contato com meu amigo Paulo Dantas. Proteção veicular é com a Protebem. 88 é o DDD 981 52 87 69. Proteja o seu patrimônio. Seu veículo assegurado na Protebem, 981 52 87 69, JF. Bom, daqui a pouco tem Kilber de Campos aqui no Timaço com informações direto lá da capital do estado. Ceará e Fortaleza seguem treinando para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive vão se enfrentar, será o clássico Ceará e Fortaleza logo na volta do Campeonato Brasileiro. Quem tá chegando é ele, o nosso querido Kilber de Campos. Fala, Kilber, um abraço para você, querido. Boa noite. Boa noite, meu querido JF, grande JF, Marcão, Delton Sá, amigos do Timaço da Vale FM. Bom, em Fortaleza as notícias são as seguintes. Eu vou começar pelo Ferroviário. Vai lá. O Ferroviário Atlético Clube fez um jogo ruim, muito ruim, abaixo da conta. Eu até disse que a chuva que caiu em Fortaleza, aqui na capital, no sábado, veio para lavar a ruindade dos dois times. Pense num jogo ruim, esse Ferroviário e 13. Aquele jogo que você fica nauseado. 1-1, Ferroviário complicou-se na tabela, apesar de estar no G4.
O detalhe é o seguinte: Santa Cruz de Pernambuco, América de Natal e Central vão se classificar. Está todo mundo com perfil de classificação. Ferroviário com 13 pontos, juntamente com Santa Cruz de Natal, o 13, o Souza e o Horizonte irão brigar pela última e única vaga da quarta divisão, o grupo A3. O time se reapresentou agora à tarde, revisão médica, porque sábado tem Ferroviário e Souza. Ceará e Fortaleza se reapresentaram na semana passada, visando já o jogo da outra semana. Ceará e Fortaleza terão uma semana e meia de preparativos para os seus jogos decisivos na Copa do Nordeste. E dia 13 tem Clássico Rei. Tem Ceará e Fortaleza, jogo que será realizado no Castelão. Meio de semana, o time do Ceará mede forças contra o Esporte Clube do Recife, jogo daqueles, né? Decisão Copa do Nordeste, meio de semana. E o Fortaleza joga em Salvador contra o Bahia. Detalhe que os 3 da capital jogarão fora. O Fortaleza contra o Bahia em Salvador, o Ceará contra o Esporte e o Ferroviário e o Atlético Clube em Maceió. Todos fora. E aquela história, não tem ninguém com vantagem valendo já as quartas de final da Copa do Nordeste. Para eu finalizar, parabenizar o Palmeiras, né, classificado. Eu nunca critiquei esse time. Eu sempre torci por ele. E o Fluminense do Deltaço, né? Eu nunca acreditei que esse Fluminense, eu não apostei uma moeda furada nesse Fluminense, e esse Fluminense conseguiu classificação. Palmeiras, eu nunca te critiquei. Ao vivo, Fortaleza foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale. Esse é o perigo, né? Eita secada que ele deu agora para sexta-feira, Esse é o viu? perigo, esse é o perigo. Agora tem vinheta. Ah, Rocha. Tem vinheta. É Rocha? Vou apertar aqui o botão. Vai lá. Os pés des. Um abraço. Rapaz. Um abraço, Kilmer. E o bom é que ele fala, aí a vinheta é no final, né? Bom, Marco, um abraço aqui Valeu, Kilmer. Um o abraço. amigo Antônio Alves. Ele tá ouvindo a gente pelo aplicativo Radiosnet lá na cidade de Bonito do Pará, lá no estado do Pará. Um abraço pro meu amigo Antônio, que é daqui de Juazeiro, mas está lá no Pará a trabalho e sempre acompanha o Vale Esportes todas as noites. Um abraço, obrigado de coração pela audiência. Aí, Alan Sami confirmou, ele colocou verdade. Então, verdade é você ir para a final da Liège. Muito bem. Meu amigo Alan Sami, um abraço. E o Regilânio Ferreira, pessoal que está voltando aos poucos aí para o nosso canal no YouTube, assiste lá no canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Para fechar o programa, JF, 2 jogos hoje pela Série B. 19 horas já começou Paysandu e Ferroviária. E o Cuiabá enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto às 21 horas. Já pela Série C, a vitória do Floresta 2-1 sobre o Brusque de virada. E às 19h30 tem Itabaiana de Sergipe contra o Botafogo da Paraíba. Botafogo que é SAF, né? Botafogo paraibano é SAF, também, né? É. O Galo é que tá lá, Já pela Série D, hoje tem São Luís e São José. Aí, jogo dos Santos. Duelo gaúcho. É um jogo bem católico, né, JF? E tem também Barra, não me pergunte de onde é. Santa Catarina. Esse João Filho sabe tudo, por isso que eu tenho orgulho dele. Contra o Joinville. Que é também de Santa Catarina. Santa Catarina, né? Duelo catarinense e duelo gaúcho pela 4ª divisão. E hoje, pelo Mundial da FIFA, como já falamos no início, a vitória do Fluminense 2-0 sobre a Internazionale. Grande vitória do Flusão. Gostei quando o senhor falou Internazionale. E logo mais tem City e Al Hilal. City é o grande favorito, né? Ou Al Hilal, como queira, né? Tá, do jeito que você quiser. Eu chamo Al Hilal. Muito bem. Eu acho que o City leva, né? Você tem dúvidas? Não, dúvida não, mas no futebol tudo pode acontecer, né? Tá. Muito Amanhã, 4 da tarde, Real Madrid e Juventus. Conhecida como a velha senhora, né? Tinha um amigo meu que chamava Juventus. Juventus? É que nem Ajax. É o novo. Ajax. E amanhã à noite tem Borussia Dortmund e Monterrey. No finalzinho do programa, lembrar mais uma vez, né? Continua transcorrendo o velório da mãe do nosso companheiro querido Delton Sá. Obviamente que é por esse motivo que o Delton não está aqui conosco, mas voltará em breve aqui no Vale Esportes e também lá no canal dele, que é
o Esportes S.A. no YouTube. Então, o velório está acontecendo lá no Anjo da Guarda. E amanhã, 10 da manhã, o sepultamento da mãe do Delton Sá, que se chamava Dona Salviana Pinheiro, tá? Então, as nossas condolências mais uma vez à família. Vamos embora, JF? Vamos sim, vamos nessa. Você tá felizão, Fluminense classificado, né? E segue adiante. Eu tô feliz com a classificação do meu Palmeiras. E satisfeito também que o Fluminense classificou. Tô ligado. Satisfeito também com a classificação. O futebol brasileiro permanece vivo na disputa. Pelo menos 50% dos clubes garantiram presença nas quartas de final. Ou seja, já estão entre os 8 melhores times do mundo. Tanto Palmeiras como Fluminense, com as classificações, aumentaram mais ainda as gratificações que são pagas pela FIFA em dinheiro para as equipes que seguem adiante, passando de fase, né? Nessa fase, afora o que eles já ganharam antes, somente para o jogo das oitavas, passando para as quartas, 71 milhões de reais. É muita grana, Dá pra fazer uma coisinha, dá pra fazer. Dá pra comprar uns baleia burger. Dá pra comprar um baleinha. E um siquilzinho da Pão Nosso. Da Pão é bom. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Valeu, pessoal. Grande abraço. Boa noite. Até a próxima. Se Deus quiser, você continua ligado, pois você tá na Vale FM, a dona do primeiro lugar. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Melhorou, do feijão melhorou, dos ovos melhoraram, do tomate. Então a repercussão é também diminuir o preço dos alimentos na feira e na gôndola, né? E um outro incentivo é para mecanização e tecnificação. Nós queremos que o agricultor tenha recurso para comprar trator, para comprar estufas, para irrigação, para comprar drone, para comprar os implementos que ele precisa comprar. E nisso nós estamos estimulando a indústria a criar novos implementos. A indústria está criando coisas muito interessantes. Hoje eu vi ali no lançamento do plano uma colheitadeira de açaí, que sobe a árvore sozinha e colhe o açaí. Baratíssimo, né? Então, novas tecnologias para diminuir a penosidade no trabalho do campo. Sabe quanto é os juros para quem quer comprar essas máquinas até R$100 mil? Tratores, implementos agrícolas e máquinas, até R$100 mil, o juro é de 2,5%, 3 anos de carência e 10 anos para pagar. 2,5% ao ano? Ao ano. Isso não existe no mercado, né? E então também é um estímulo à mecanização, à tecnificação. Nós dentro desse programa colocamos também a conectividade, porque o agricultor precisa ter acesso à internet. E hoje você tem tecnologias de conectividade baratas e aqui tem financiamento para a conectividade, tem financiamento para regularização fundiária também, para tirar o CAR, para fazer levantamento planoaltimétrico, resolver as questões cartoriais, e tem programas que são programas agroecológicos de recuperação ambiental, como florestas produtivas, como plantio de açaí, cupuaçu, dendê, cacau, banana, enfim, florestas que recuperam a cobertura florestal e dê resultado econômico. Isso está saindo muito no plano safra, não é? Portanto, nós tivemos esses resultados. E um resultado muito importante que nós tivemos hoje foi que o presidente Lula assinou um decreto criando o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Então nós queremos aproveitar uma janela tecnológica de transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica agroecológica. Pois é, ministro, esse é o Pronara, né, que foi lançado hoje com o Plano Safra. Queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais, então, esse Pronara. O Pronara é um programa que vai ser gerenciado pelo governo e pela sociedade, que a gente está dizendo o seguinte: a cada agrotóxico que seja ultra perigoso, que nós descobrimos um biológico
proíbe-se aquele agrotóxico. Então é um programa de substituição de agrotóxicos por biológicos, né? E isso vale para o pequeno, para o médio e para o grande. Muitos no Brasil já estão usando biológico. Isso vai estar ligado de alguma forma aos incentivos que estão previstos? Sem dúvida. Você tem incentivos, mas veja, hoje existe uma produção de bioinsumos pela Embrapa, pelas universidades, pelas empresas. Tem muita fábrica de biológico em fazendas. Então, na medida que for crescendo o biológico, quando tiver um correspondente a um agrotóxico, você proíbe o agrotóxico. Esse é o programa para a gente ter uma agricultura cada dia mais sustentável, com qualidade dos produtos, sem agrotóxico. Agora, de que forma, ministro, o plano vai priorizar cooperativas de mulheres rurais, também de povos tradicionais? Tem um enfoque, né, nisso? Tem. Nós temos um programa que é voltado para o pequeno, né, que chama-se Pronaf-B. Lá no Banco do Nordeste chama-se Agroamigo, né? E esse programa, ele fornece um valor de até R$35 mil para a família, com um desconto de 40% no pagamento à vista das prestações e um juro de 0,5%. É um microcrédito. E agora nós desenvolvemos mais 2 modalidades desse microcrédito. Quem quiser fazer um quintal produtivo, que é para as mulheres, né, vai ter R$20 mil para fazer um quintal produtivo, que é uma produção de pequena área, às vezes meio hectare, que você tem 12, 15 diversidades de produção naquela pequena área. Você tem proteína, tem fruta, tem legume, tem... Pois é, isso estimula a produção de comida, aquela comida, né, que está na mesa de todos nós. É isso, e essa pessoa, né, tem um excedente para vender, que ela pode vender para o PA, pelo PENAI. O presidente Lula anunciou na semana passada que vai destinar 900 milhões para o programa de aquisição de alimentos. Então essa agricultora, ela pode produzir para o consumo da família, para vender para merenda escolar, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar e para vender também para o Programa de Aquisição de Alimentos ou para o mercado local. Então esse programa tem um investimento aqui de R$20 mil por família para fazer o quintal produtivo, que é o custo para fazer meio hectare, às vezes 1 hectare e muitas e diferentes produções. E temos também uma produção agroecológica, um Pronaf agroecológico. Se você quiser fazer recuperando, né? Eu vi agora em Tomé-Açu um proprietário, o seu Armando, que tinha meio hectare, ele tinha 2 hectares e que ele tinha naqueles 2 hectares 10 diferentes espécies produtivas. Ele tinha açaí, ele tinha cacau, dendê, cupuaçu, andiroba, ele tinha banana, maracujá, e assim ele tirava uma renda muito importante, ao mesmo tempo que você recupera do ponto de vista ambiental, a cobertura florestal. Então, essas florestas produtivas também têm aqui um financiamento específico para elas, né? Enfim, nós estamos incentivando, estimulando os agricultores a tomar esse investimento. Agora, cada banco, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a Caixa, o BASA, tem ativadores de crédito que ajudam o agricultor a organizar o projeto para tomar o crédito. Nós lançamos também no governo do presidente Lula o Desenrola Rural. Então quem tem pendência no banco, ele pode ir lá repactuar a sua pendência. Sabe quantos já repactuaram ou não? 167 mil contratos, 3 bilhões de repactuação de pendência em banco. Porque quem deixa de ter pendência pode tomar o crédito. 167 mil novos agricultores que vão tomar crédito agora com o Desenrola Rural. Muito bem. Nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Muito obrigado, ministro, pela sua presença mais uma vez aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado, Luciano Seixas, Mariana Jugman, e agradeço a todos os brasileiros e brasileiras que nos acompanham e os estimulo a ir aos bancos para tomar o crédito para produzir alimentos saudáveis para o povo brasileiro. Nós queremos comida de qualidade farta na mesa do povo brasileiro. E um abraço para vocês, do presidente Lula.
Seguindo uma trajetória de alta, o mercado de trabalho registrou saldo positivo no mês de maio. É o que revelam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Os números mostram que o país superou os 48 milhões de empregos de pessoas com vínculo formal. É o maior da série histórica. No mês de maio, o país abriu cerca de 149 mil vagas formais de trabalho. Segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego, todos os 5 principais grupos de atividade econômica registraram saldo positivo. Serviços liderou as contratações com 70 mil postos, seguido por comércio, indústria, agropecuária e construção. 26 das 27 unidades da federação registraram saldo positivo, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os números também mostram um aumento de 7% em relação a maio do ano passado. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destaca que dos 149 mil postos de trabalho, mais da metade, 98 mil postos, foram ocupados por jovens de 18 a 24 anos. Nós temos a esmagadora maioria de jovens. Dos 148, 124, 315 jovens de até 24 anos de idade. Então, derruba por terra essa certeza de muita gente que diz aos trabalhadores jovens não estão aceitando ir para o mercado formal de trabalho. No acumulado dos 5 primeiros meses do ano, foram mais de 1 milhão de vagas com carteira assinada. O resultado é o melhor para esse mês desde 2023. Ainda segundo o CAGED, a maioria das vagas foi ocupada por mulheres, um pouco mais de 78 mil, enquanto os homens registraram 70 mil. O CAGED também revela que no mês de maio, o salário médio de admissão foi de R$ 2.248,71. Reportagem Pablo Mundim. As inscrições para o segundo concurso público nacional unificado começam na quarta-feira, dia 2 de julho. Serão mais de 3.600 oportunidades de trabalho no Serviço Público Federal. Segundo o edital do concurso nacional unificado, as provas serão realizadas em 228 cidades brasileiras e devem acontecer em 2 fases. A primeira em outubro e outra em dezembro. De acordo com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, uma das principais novidades do concurso será a implementação de uma política de cotas mais inclusiva. A gente está implementando a nova lei de cotas agora nesse concurso público, que foi ampliação do percentual, mas com cotas específicas para indígenas e quilombolas. Também haverá uma equiparação do percentual de homens e mulheres classificados para a segunda fase do concurso, quando o número de mulheres foi inferior a 50%. A ideia é tornar a proporção de candidatos, homens e mulheres, mais igualitária. Como explica a ministra Esther Dweck. A gente traz mais mulheres, nenhum homem classificado deixa de entrar, todos os homens que passaram vão continuar. Agora a diferença é que a gente vai chamar mais mulheres para completar e ter exatamente o mesmo número, né? Tentar ter o mesmo número de homens e o mesmo número de mulheres fazendo a prova discursiva em cada cargo e também em cada modalidade. A segunda edição do concurso nacional unificado terá ao todo 3.652 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. As inscrições começam no dia 2 e vão até o dia 20 de julho. Dessa vez, a taxa de inscrição terá valor único para todos os cargos de R$ 70. Assim como na primeira edição, o candidato poderá fazer uma única inscrição e concorrer a mais de um cargo, escolhendo suas preferências dentro de um dos 9 blocos temáticos. Os aprovados serão lotados em 32 órgãos federais. Reportagem Gabriela Noronha. Há 7 anos, o Paço de São Cristóvão, que abrigava grande parte do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, foi atingido por um incêndio de grandes proporções. Documentos, livros e coleções desapareceram. Salas de aula, arquivos e laboratórios viraram cinzas. Hoje, depois de um processo de restauração e obras, 3 ambientes do museu foram reabertos ao público. Pela primeira vez após o incêndio em 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro reabre as portas para o público. Inicialmente, são 3 espaços onde será possível reencontrar o meteorito Bendegoa, conhecer o esqueleto de uma cachalote e ver de perto o avanço das ações de restauro. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a conclusão das obras está prevista para 2028. Ele falou dos investimentos para a reconstrução
construção do museu, que tem mais de 200 anos e faz parte da história brasileira. O Ministério da Educação já tem colocado aí em 23, 24, um pouco mais de 50 milhões de reais para a obra. Então isso é um esforço conjunto também da iniciativa privada, da Vale, do Bradesco, da sociedade Amigos do Museu. O projeto todo é mais de 500 milhões de reais para completar toda a entrega do museu, inclusive com os anexos. Além da preservação da memória cultural e científica do Brasil, a reconstrução assegura que futuras gerações possam ter acesso ao acervo. A vice-diretora do Museu Nacional, Andréa Costa, reforça que, apesar do incêndio, as atividades de pesquisa não pararam. O museu trabalhou o tempo todo, nós temos cursos de pós-graduação ligados a cargos credenciados pela CAPES e os programas nunca deixaram de funcionar. A pesquisa, apesar de tudo, nunca parou. A exposição do Museu Nacional é gratuita e ficará aberta ao público por 2 meses. Reportagem Thaísa Vitória. Foi o mês do orgulho LGBTQIA+. Mês para lembrar das conquistas e desafios da comunidade ao longo do tempo. E o governo lançou a campanha anual O Brasil é de Todas as Cores. Ter direitos respeitados e garantidos independente da sexualidade, porque o Brasil é de todas as cores. Esse foi o tema escolhido este ano pelo governo federal para a campanha nacional lançada este mês na Parada do Orgulho LGBTQIA+, de São Paulo, como defende a secretária nacional dos direitos das pessoas LGBTQIA+, Simi Lahá. E essa campanha é um grande guarda-chuva aonde a gente presta conta para a sociedade de que políticas nós conseguimos construir de maneira histórica. Então nós temos 3 programas apresentando para a sociedade, que é o apoio às casas de acolhimento, que é o programa de empregabilidade, que visa a promoção do trabalho digno, e que é o programa Bem Viver Mais, que pensa a formação, a autoproteção das pessoas LGBTQ+, do campo, das águas e das florestas, dos lugares